Fala galera do Bate-Bola com o Mickey. Hoje mais uma resenha, um bate-papo muito legal. Um jovem de São Roque. Não o conhecia, né? Passei a conhecer ele, o pai dele, o Flávio, e através de um amigo, de um grande goleiro da região. Um abraço, meu amigo Leme. O bate-papo hoje é com o Cássio Góes, jogador profissional. Fala, Cássio, tudo bem? Fala, amigo, tudo bem? Prazer estar falando com você aqui. E é isso aí, valeu. É bom demais ter gente valorizando os atletas da região, né? E é isso aí, vamos falar um pouco sobre bola. Legal, cara. O prazer é todo meu, né? Como eu falei, eu não te conhecia, né? Passei a te conhecer a partir de agora. Mas fiquei muito feliz de saber que tem um jovem da nossa região de São Roque buscando espaço no futebol aí. Tamo aí, cara, tamo aí desde pequeno, aquele sonho e dando as caras, né? Nunca foi fácil e nunca será. E é assim, a cada ano, a cada treino, se dedicando o máximo para manter aí nesse mundo. Legal, legal. É isso o futebol, né, Cássio? O futebol é persistência, né? Perseverança. A gente sabe aí que grandes ídolos, né, não foi fácil também. Tiveram que ralar, tiveram que ir atrás, e eu imagino que a sua história não é diferente, não, né? É isso aí, não é, cara. Não é fácil, não é nada fácil, mas faz parte, né? Eu acho que como tudo na vida, se a gente se concentrar, se a gente se doar ao máximo, se a gente ter perseverança e também entender aonde que é o melhor lugar para você se encaixar, acho que dá certo e é isso aí. Não pode desistir, sempre com Legal. muita inteligência, mas não dá para desistir não. Bacana. Hoje o Cássio está com 26 anos, é isso, né, Cássio? Agora em outubro você faz 27 anos, né? Exatamente, dia 13 faço 27 já. Legal. Alguns times que você jogou, tá, Cássio? Se eu tiver errado, você me corrige aí, tá bom? Certo. Você começou em 2014 no Ituano, em 2014 mesmo você jogou no América, depois voltou para o Ituano, depois Juventus da Moca, Portuguesa de São Paulo, depois da Portuguesa você teve uma passagem na Espanha, né? Isso foi o primeiro ano depois que eu que eu voltei para lá. Não tem isso em ficha, mas eu tive uma passagem anterior em 2012. Eu fui para a Itália, e fiquei 2 anos lá, né? Na Foi na Itália. categoria de base e aí eu vim Legal. para o Ituano e me profissionalizei. Então eu sempre tinha a vontade de voltar para a Europa, né? Entendi. E aí foi quando em 2015 ou 2016 eu saí da Portuguesa e fui para a Espanha. Tá. E a Espanha, 2016, 2017, no Barbadas, e 2017 e 2018 no CD Barco, 2018, 2019 Arrenteiro, 2019, 2020 Ourense CF. É isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. Que Só legal, que bacana. E essa experiência de futebol europeu, é válido isso em relação a, a ganhar um outro tipo de jogo, um outro tipo de conhecimento? É válido isso, Cássio? Cara, é muito válido, Mickey. Eu acho que eu aprendi muito, principalmente na minha primeira passagem, quando eu passei pela Itália. Eu até comento que antes de eu ir para a Itália, porque eu fiz a minha base, meu primeiro clube foi o Red Bull Brasil. Aí Sim, depois eu fui para o Audax, que agora é o Pão de Açúcar, não, para o Pão de Açúcar, né, que agora é o Audax. E eu era muito ofensivo, né? O jogo brasileiro de 8, de 10 ali, eu fazia bem essa posição. E aí, quando eu fui para sim. a Itália, eu aprendi muito a marcar essa tática. Esses 2 anos foram muito bons para me garimpar nesse aspecto aí, entendeu? Eu Que não tinha legal. nenhuma característica defensiva, de desarme, de até tático mesmo, né? Você enxergar o Bacana. jogo sem bola. Então, isso foi um ponto muito bom para mim e é uma coisa que eles valorizam muito lá, né? Então, Legal. Como foi o início do Cássio em São Roque? Como é que foi? Você jogou em alguns times em São Roque? sim, eu sempre de pequeno, eu comecei lá no Canguera, pela minha família ser de lá. Então, meu Sim. pai sempre jogou no Canguera e tal. Então, a gente tinha ali a escolinha. E aí, depois eu acabei vindo para São Roque Cidade, aqui, morar para cá, e eu comecei no Grêmio, né? Então, toda a minha infância e juventude foi jogando no Grêmio, o campeonato aí de São Roque,
Alumínio, Mairink, esse regional aí, eu sempre Bacana. jogava pelo Grêmio. Legal. Pelo... Teve algum jogador da sua idade, da época de Grêmio, Canguera, que foi jogador profissional ou tá ainda nessa estrada para ser jogador de futebol? Tem. Na verdade, o meu primeiro time, que foi o Red Bull, eu, eu entrei lá com o André Ramalho, que hoje ele mantém lá no Red Bull ainda, né? Sim, Então, derramado. O André eu nunca joguei os regionais aqui, porque ele era de alumínio, né? Mas eu Sim, nunca joguei, por exemplo, Grêmio e alumínio e ele estando em alumínio. Mas é um jogador da minha idade, que foi o sub-15, a gente entrou no Red Bull junto. Entre outros, tem o Cezão também, que é de Mairink, que Cezão, jogava aí também. legal. A gente acabou jogando contra umas vezes. Quem mais? O Rafinha, acho que de alumínio também, Sim, jogava. Então legal. tem uma rapaziada que ainda tá na luta aí. Legal. Para a gente se conhecer um pouco mais, Cássio, que posição que você atua? Eu sou primeiro volante e posso fazer também zagueiro, mas a minha principal posição é volante, é o 5, né? Mais o Tá, 5. legal. A posição que você gosta de jogar, então, é de volante, né? Exato. Tá, e é um volante que gosta de sair mais para o jogo, mais de contenção. Eu acho que eu posso fazer as duas coisas, mas a minha primeira opção é o 5, né? Então a minha primeira, Sim, digamos que meu primeiro trabalho é fazer a marcação. marcação. Mas eu gosto muito de uma vez ou outra subir, entendeu? Tenho uma boa visão de momentos que eu posso ir e tal, e por sempre ter também nas minhas na categoria de base, ter feito esse trabalho de 5, de 8 e tal, então eu tenho essa tiradinha para frente aí, às vezes que troca o Legal. chip eu já vou para frente. Que bacana. Em relação a esses cinco que a gente está acostumado aqui no Brasil, Cássio, e os cinco que você conheceu na base, né? Desenvolveu na base na Itália e na Espanha, existe muita diferença? Cara, eu acho que existe sim, principalmente sem bola, né? Na verdade, nas duas situações. O 5 acho que no Brasil muitas vezes ele cadencia mais o jogo, ele tem muita bola no pé. Então, que ele Sim, fique 5 segundos numa jogada com a bola no pé, ele pisa, gira, aí ninguém chega nele, ele pisa de novo e tal. O 5 lá eu já vejo, e foi uma dura que eu tomei desde o começo, que eu tinha que dar 2, 3 toques na bola. O só. pessoal não deixava eu dar mais toque na bola. Você tem que acelerar o jogo. E, né, Sim, aquele brasileiro que gosta de dar toque na bola e pisa, vou daqui, não, vou virar o jogo e tal. Isso atrasa o jogo, né? Eles falam, né? E acaba entendi. realmente atrasando, se você for pensar. Então, É, acho que uma das principais coisas acho que isso aí. eu imagino que para você que fez a função de um meia, um armador ali, né? Recuar para ser um 5 e dar pouco toque na bola, né? Nossa, era um Foi desastre. difícil. Nossa, é uma pena que dava. Mas tinha que acelerar o jogo, né? Eles falavam que a bola tinha que chegar no 10, tinha que chegar no 8 ou no 11, no 7. Os caras que aí poderiam partir para Legal. um, de 1 para 1, né? Aham. Enfrentamento, e aí podem dar mais toque na bola e tal. Fica um jogo, digamos que assim, um pouco mais chato, só que a gente vê que hoje em dia, digamos que o jogo chato acabou sendo o certo, né? A coisa Sim, certa que está dando resultado. é isso Mas mesmo. também tem momentos que eu não me aguento e aí faz uma coisinha ou outra lá. Se der certo, tá tudo bem. Se não, toma uma durinha e depois já solta de novo rápido. Tá certo. Qual é a maior dificuldade do jogador para se profissionalizar aqui no Brasil? Aqui no Brasil, cara, aqui no Brasil é muito menino querendo ser jogador profissional. Então, eu acho que se você não tiver uma persistência muito grande e, e assim, você ser profissional mesmo, você se dedicar e você assim, ser Sim, inteligente também, porque é isso que eu tô te falando, um jogador que entende, que vê o futebol, ele já pode dar um passinho para frente e pode ter uma interpretação de jogo diferente, entendeu? ok. Por quê? Porque às vezes a maioria dos atletas brasileiros eles não têm esse feeling de jogar para o time, e sim só o Aham, individual, entendeu?
Então, Entendi. talvez esse seja um chipzinho bom para estar um passinho na frente. E Legal. não desistir, não parar, né, cara? Porque é Sim. complicado. No futebol brasileiro, eu até comento com os meus amigos que se você não tiver uma pessoa que confie em você, um treinador, um diretor que banque a ideia de não vou dar oportunidade para o menino, é difícil. Então, imagina se você ainda não tiver isso e essa inteligência para jogar esse feeling assim, fica Legal. mais complicado ainda. Legal. Hoje eu vejo que os times europeus, eles estão vindo buscar o jogador cada vez mais jovem, né? E eu imagino que essa ideia que eles têm é não deixar o jogador jovem pegar algumas características do futebol brasileiro que lá fora é prejudicial, né? Então já levam cedo para lá para já ganhar aquilo que ele tem de bom, né? Que é a parte tática e aí evoluir. É isso, né? Então, na verdade, a base do menino aqui, do sub-11 até o sub-15, 17, ele evolui muito tecnicamente. Então, digamos que essa magia do jogador brasileiro, ele evolui, ele lapida aí, dos 11 até os 17 anos. E Sim. aí depois eles querem levar para lá, para daí vamos transformar, vamos colocar o chip tático na cabeça desse menino, né? E aí a técnica ele já desenvolveu, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso aí. Eu vejo assim, né, Cássio? Na carreira do jogador, a família é super importante, né? A família, ela caminha junto, né? E eu vejo que a sua família não é diferente. Eu conversei com seu pai, né, antes de falar com você, eu percebo que ele é muito presente na sua vida, né? Como é que é a relação da sua família com você nessa questão do futebol? Então, meu pai, ele jogou também, né? Ele passou um tempo no São Bento, então sempre me apoiou com isso. Meu avô também, minha família inteira, eles gostam muito de futebol, né? Então não foi nenhum problema. Claro que junto ao futebol, eles sempre me motivam a continuar estudando, né? A pensar no pós-carreira, que a gente sabe que vai chegar um momento em que Sim, a perna já não vai aguentar mais e a gente vai ter que fazer outra coisa. isso Mas mesmo. é tranquilo, eles me ajudam bastante, me motivam bastante e, enfim, isso é muito bom. Bacana. Você falou que você iniciou no Canguera, aí o Grêmio, né? Na sua infância, você tinha uma referência de jogador que você gostava de ver aqui na região, em São Roque, sei lá, alguém que você fala, poxa, esse joga bem. Ah, tinha uns caras que eu sempre gostei de ver. Por ser de Canguera, não sei se você deve conhecer o Mido. O Ah, Mido de conheço, opa, Canguera. amigaço. Jogava de cartola, né? Nossa, Era, fera, fera, fera. era fera, né? Então, eu sempre gostei de ver pô, entre muitos outros craques, né, cara, que na Várzea tem. Até, cara, eu até falo pro pessoal, às vezes você vem nas Várzeas aqui, você vê cada jogador que você fala, meu Deus do céu, como é que um cara desse não É, seguiu profissionalmente, né? verdade. Tem muitos, mas a gente sabe que não é só isso, né? Às vezes é um pouco de sorte, às vezes é um pouco de você estar no lugar certo ou perseverar um pouco mais, mas enfim. Legal. O Mido acho que foi uma dos caras assim que eu mais lembro que eu gostava de acordar cedo no domingo para ir ver jogar lá no Canguera. Não tinha referência melhor, viu? Tenho É, certeza né? disso. É de sério, Certeza. era de sério. Cássio, em relação à Espanha, você foi para lá, né, muito jovem, acho que com 22 anos, né? E os times que você jogou lá, foi time de primeira, de segunda divisão? Como é que foi lá? Não, faz 4 anos que eu tô na terceira divisão lá, Terceira divisão lá? terceira Tá. divisão, e foi o primeiro contato que eu tive por eu ter o passaporte italiano, então facilita a minha entrada lá, né? Eu Sim, não sou visto como um estrangeiro, então eu sou como um comunitário. legal. Então, o primeiro time porque eu falei, ó, 22 anos já, acaba ficando complicado aqui, eu pulando de galho em galho no Brasil, aquela transferência de juvenil, de base para profissional, Sim. e o pessoal não dava com muita confiança ainda, e eu com o passaporte na mão, eu falei assim, ó, parece a primeira coisa que eu tô indo. E aí eu fui pro Aham. Barbadas, que é um time de terceira lá, um time de baixa tabela, e aí foi como comecei. Comecei
a fazer boas temporadas e tudo mais. Lá é diferente digamos que assim, a profissionalização dos clubes em relação ao Brasil. No Brasil É, você tem até a Bezinha, que é a quarta paulista, sim. profissional e assim, treinando de manhã, os meninos se dedicando exatamente a isso, entendeu? E lá tem Uhum. alguns clubes de terceira divisão, que é como uma série D, porque lá digamos que é a quarta divisão, né? Porque tem a Sim. série a, é a é a segunda B e a terceira. Então é como se Tá. fosse a quarta divisão, como se fosse a série D da Espanha. A série Aham. D do brasileiro aqui e a Brasileiro. série D lá. Então lá não tem também esses regionais, né? Igual tem aqui, que é paulista, carioca, catarinense e Entendi. tal. É Lá uma são coisa só. 10 meses de campeonato espanhol, primeira, segunda B e terceira. E aí, então, foi meio assim, choque, porque eu pensei que era uma coisa com um pouquinho mais de estrutura até. É, E aí, pouco a pouco, eu fui evoluindo nos clubes, bacana. fui indo para clubes profissionais, mais profissionais, né? Aham. E aí chegou o ano passado que a gente fez a melhor temporada e acabou perdendo, acabou empatando o último jogo, que foi a final contra o Compostela, um time que já foi de primeira divisão. Aliás, que até o Sim. Ronaldo fez aquele gol que ele driblou todo mundo lá na campanha. É, Foi aquele contra o sim. Compostela. Então o Compostela estava com um projeto muito bom para subir, com jogadores de segunda divisão e tal, enfim, de primeira e segunda, e acabamos Sim. empatando o jogo. Mas pô, já foi uma experiência totalmente Que bacana. diferente em relação ao Barbadás, que foi meu primeiro ano, entendeu? Eu consegui Que aproveitar bacana. esse tempo. Em relação à diferença entre jogar uma terceira divisão lá, que é como se fosse a quarta aqui, né? Tem muita diferença em relação ao jogo? Cara, se eu for ver a Série D do brasileiro e ver a terceira divisão lá, eu acho que a terceira divisão lá é mais forte. É Sim, muito mais, com atletas com muito mais qualidade. Com campos melhores, claro que você pega um campo ou outro que fica em bairros, né, que a gente chama de pueblos, assim, que são menores, com menos estrutura, mas a grande maioria dos campos com uma boa estrutura, a qualidade dos atletas também são boas. Então eu acho que lá a qualidade é um pouquinho melhor que a série D aqui. Eu legal. acho que pode chegar uma série C, Sim, uma série B, eu acho que já fica puxado falar, mas acho que uma série C do brasileiro é um nível que dá para ser de referência. legal. Você falou que você se profissionalizou no Ituano com 20 anos, né? E como é que foi essa transição sua de sair da base e profissional? Você teve muita dificuldade ou foi uma coisa normal? Cara, normal de tudo não foi, né? Porque eu já estava naquele momento em que eu estava de 8 para 5. Então, que na maioria das vezes, esses times assim, eles precisam de um 5 que na maioria das vezes é aquele capitãozão, né, que fala alto, que grita, que não sei, Brucutu? que é um cara que o pessoal respeita e tal, porque ele é uma posição importante, né? Sim, Então, não tive tanta oportunidade. A minha subida foi com o Doriva, que depois foi campeão paulista, foi pro Vasco depois. sim. Então, o Doriva foi quem me subiu, me deu a oportunidade de jogar alguns jogos, mas acabou não me dando muita oportunidade depois e tudo mais. Então, assim, essa transição não foi muito fácil para mim, não. Tanto que eu comentei que depois eles não me davam mais oportunidades e eu até acabei saindo lá do Ituano com um contrato ainda, tinha mais um ano e pouco de contrato, e eu fiz um acordo com eles por conta que não me usavam, e aí eu era emprestado, porque meu primeiro ano eu fui emprestado para A3, para jogar Aham, A3, e o Ituano estava na 1. E eu fiz um bom campeonato na A3, e alguns clubes começaram a querer saber mais de mim, né, e me sim. tratar, e, enfim. E aí o Juninho não me liberava, Caramba. não me utilizava e também não me liberava. E aí eu comecei a ficar um pouco incomodado, né? E Sim, com isso. Aí eu fui para o elenco da série D com o Ituano, não tive muita oportunidade. Aí fui emprestado de novo para a 3,
fiz mais um bom campeonato e eles de novo não me utilizaram. E aí eu falei assim, então acho que é melhor a gente fazer um acordo e eu ir. Então Sim. teve essa divergência aí no meio do caminho, mas talvez É, poderia ser um pouco mais fácil. Não sei se realmente apostassem em mim, né? Foi o que eu te comentei quando você perguntou sim, qual que é uma das maiores dificuldades. Talvez se alguém apostasse em mim mesmo, não, vamos embora, venha que eu vou confiar e vou sim. bancar. Talvez eu poderia ter feito uma carreira aqui no Brasil com mais visibilidade. Hoje em dia o que a gente vê é que o menino da base, se não tiver uma oportunidade, igual você está falando, de alguém apostar, de dar chance de jogar uma sequência de jogos, fica muito difícil, né? Porque sempre vai ter um medalhão ali que está ocupando o espaço dele, né? Exato. E o menino da base vem pedindo espaço. Mas tem que ter alguém com esse olhar diferenciado. Cara, tem. E é complicado isso porque assim, você fica naquela, não, eu vou ficar aqui pegando um banco, treinando um físico, que vai chegar a minha hora, vai chegar a minha oportunidade. Só Uhum. que você tem que pensar também que dos 18 anos, você já vai para 20, para 19, para 20, para 21, o tempo vai passando. E aí você fala, Sim, putz, será que não é melhor eu descer um degrau, ou descer 2 degraus, começar a trabalhar num time com menos visibilidade, ser o destaque desse time para daí eu conseguir. Então, assim, isso fica na cabeça do menino, né? Na cabeça do sim, jovem que está subindo. Então, é um momento que você tem sim. que apostar, tentar apostar, né? Claro, na melhor situação. Legal. Esse intervalo no Ituano, você foi pro América, né? Como é que foi sua passagem no América? Então, meu primeiro time que eu fui emprestado foi o América. Cara, no América é um baita time com tradição em Rio Preto. Eu Sim, até não sabia, não conhecia tanto. Lá é o Rio Preto, que é o de verde, e o América, que é o de vermelho. Uma rivalidade gigante. Um imagino. baita estádio grande. Então É, puta, né? foi legal, cara. Foi legal. Porque eu, É. eu cheguei emprestado num time de A1, então, querendo ou não, se chega com uma moral e tal. E Sim, ali eu comecei a me sentir valorizado, sabe? E de que um bom legal. time. Você já chega do pessoal, né, te respeitando, te dando moral e tudo mais. Sim, E foi bom, cara, foi bem bom. Aliás, eu joguei com bons atletas lá, que hoje tem gente que está na primeira de Portugal. é. Eu joguei com bons atletas lá. Mas aí também a gente acabou fazendo uma campanha que aí trocou de treinador por muitas vezes, e aí acaba acontecendo a velha situação dos clubes brasileiros, que é não pagar. Poxa vida. E aí começa a não pagar e tal, aquela estrutura. E aí os meninos começam a largar também. Imagina, Sim, os meninos, todo mundo ali trabalhando, precisando, né, sim, do dinheirinho do mês e não tem. E aí começou a largar, começou a largar, começou a largar. E no fim a gente não conseguiu fazer um bom campeonato como a gente sim. queria. Mas essa primeira experiência de ter um pouquinho de protagonismo foi boa. América, bacana. Depois você voltou para o Ituano e depois você foi para o Juventus. Como é que foi sua passagem lá no Juventus da Moca? Então, o Juventus foi depois que eu rescindi com o Ituano, que eu falei, ó, Sim. tem time me querendo por aí, eu vou pra lá. E aí rescindi com o Ituano e fui pro Juventus. Foi bom. Na verdade, eu cheguei no último dia de inscrição, eu fui o último jogador inscrito, Olha que né? legal. É. E pô, foi sensacional. Ali eu joguei também com cada cara, medalhão, o Gil, que É, jogou no Corinthians, é. o Gilzinho, Gil. né? Aham, O pessoal chama de Gil Balada, né? Que Gil é. vale tudo. Pô, sensacional a convivência, a experiência. O Adiel também, que foi um atleta que jogou no Santos, jogou com o Ronaldinho, pegou seleção Bacana. sub-15, foi muito bom. Só que assim, também nessa situação, né? Eu cheguei, né, miudinho, tinha os medalhões. Aliás, tinha um volante lá que jogou no Santos também, uns 5, que estava super bem, era da confiança do treinador. E o treinador foi o Santana, é, que agora passou pelo Atlético Mineiro. Não sei se estava no Atlético Mineiro. Rodrigo Santana, ele era o Você já treinador. ouviu falar? Sim, ouvi falar Rodrigo Santana. Ele era o treinador lá nosso. Legal. Aí a gente subiu da 3 para 2 e foi uma baita experiência boa. Tive
pouca participação dentro de campo, mas assim, como uma experiência também, eu suguei o máximo possível e foi evoluir bastante também. Que legal, que bacana. Essa experiência com jogadores que passou em times grandes, isso é fundamental, né? Importante, porque sempre tem alguma coisa ou outra que eles acabam passando para o jovem, né? O Sem jovem dúvida. sempre ganha experiência com eles, né? Sem dúvida, cara, impressionante o dia a dia mesmo, as coisas, como eles pensam, como eles tratam as situações, Sim, diversidades e tudo isso. Só você presente, vivendo as coisas, para você realmente saber, né, e conseguir adquirir isso para você. bacana. E imagina que, por exemplo, a diretoria era um time formado por muitos atletas experientes. E a Sim. diretoria falava que se a gente ganhasse 3 jogos seguidos, a gente tinha um churrasco de prêmio na segunda-feira. A gente não perdeu nenhum jogo. Então você imagina a resenha que era, tipo, tanto profissional como aí você fica, Sim. caramba, o pessoal também gosta do churrasco, né? Ah, E, então essa resenha também, pô, foi uma imagino. experiência demais, foi bom Que demais. legal. É. Bacana. E aí depois você foi para a Portuguesa, né? O último clube seu aqui no Brasil foi a Portuguesa. Como é que foi a experiência sua na Portuguesa? Essa época a Portuguesa já estava em baixa? Como é que estava? Já estava bem baixo. Eles estavam Tava. com um projeto bom de jogar dois e subir para um. O treinador era o Estevão Soares. Estevão Soares. Tinha bons nomes no elenco, tinha assim atletas que já tinham jogado. Também tinha o Renan, o volante do São Paulo, o Renan. ídolo. Tinha o Boquita, tinha o Lene, tinha um pessoal experiente mas aí também começou naquela de não pagarem, não sei o quê. A Portuguesa sempre naquela situação, tipo assim, o treinador que pega, abraça o projeto e fala, pessoal, não vamos esperar nada da diretoria que a gente já sabe É. o buraco que é. E aí acaba as coisas às vezes não dando certo. E aí, assim, eu tinha um contrato, eles tinham um projeto de 2, 3 anos É. comigo. E aí eles mandaram embora. Simplesmente eles me Sério? colocaram num pacotão lá, eu, Boquita, um pessoal, e mandaram embora. Assim, sete, Caramba. oito. Porque daí é complicado, né? Mas aí falam que tinha um projeto do Atlético Paranaense para trazer meninos de lá. E Entendi. aí o Atlético ia colocar para jogar eles na 2 e ia pagar umas dívidas do clube. Ah, E, tá. e aí acaba, não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas até é um clube tão tradicional, tão bom, que poderia, né, estar despontando aí Sim. em campeonatos nacionais e fazendo assim, né, tratando assim os atletas, enfim. Infelizmente, a Portuguesa ela pagou um preço muito caro, aquela história muito mal contada daquele jogador que entrou faltando 5 minutos naquele jogo lá e ela perdeu os pontos, foi rebaixada, né? Uma história que é mal contada até hoje. Depois daquilo ali, a Portuguesa nunca mais ela conseguiu investir no futebol, né? Ter um retorno do futebol. Infelizmente, porque é um time que revelou tantos jogadores, né? E cara, só vem, eu tenho amigos que jogam lá e é a mesma situação, assim, eles têm o contrato, mandam embora e falam, ó, entra na justiça aí. Porque imagino, tem muitos atletas na sua frente e entra na justiça aí, busca seus direitos. Caramba. Então, assim, o buraco só vem crescendo, entendeu? Sim, Alguma hora vai ter que pagar o pato, né? Não sim. sei como é que vai ser isso. Mas. E fica muito difícil também para o jogador ele querer jogar lá também, né? Aliás, sabe quem tava lá comigo? É. E é da região? O Moacir. Ah, o Moacir estava lá? O Moacir tava lá, cara. O Que Moacir, eu, che- legal. eu cheguei lá para fazer teste e o Moacir tava lá. Aí a gente viajava junto e tal. Foi uma puta experiência bacana. O Moacirzinho tava lá. Que E ele bacana. também, ele pode contar que ele chegou a jogar, mas ele Sim, também pode contar bastante história lá legal. da época. Entre os times do Brasil que você jogou, qual foi o melhor técnico? Cara, o melhor técnico. Deixa eu pensar, cara. Pergunta difícil. Mas acho que meu primeiro time que foi o Red Bull, eu trabalhei com o Parraga. O Parraga é um treinador que ele
treinou bastante clube aqui no Brasil Legal. e com experiência, putz, muito Sério. boa e que me deu os primeiros passos, né? Aquela saída da várzea para o futebol Sim. federado e o cara vai te passando alguns conselhos e tudo mais. Sim. Então foi um cara que me marcou muito. E aí eu cito mais dois, que um foi o próprio Doriva, que foi quem me subiu profissional, um cara espetacular, Bacana. também com experiência em futebol europeu. E o Vinícius também, que hoje é o treinador do Ituano, Vinícius Sim. Bergantin, que é um cara que teve anos jogando na Alemanha. Eu até tive a oportunidade de ir para a Alemanha quando eu estava no Ituano para fazer uns testes lá. Aham. E o pessoal idolatra ele lá e o método dele de trabalhar, de tratar com É. os jogadores é sensacional. E eu até acredito que ele possa virar um bom treinador. Tá lá no Sim. Ituano e, enfim, foi esses três assim que foram acho que os mais que marcaram. Que legal, que bacana. E aí, Cássio, em 2016, com 22 anos, como a gente falou, você foi para a Espanha, né? Como é que foi essa mudança para você, para a sua vida? Então, como eu te falei, eu sempre tinha vontade de voltar a sair por conta que eu via que aqui no Brasil, se eu não tivesse, Sim. digamos, né, uma pessoa, um padrinho, alguém que me apostasse, eu não ia conseguir desenvolver. E então, assim, o espanhol não é uma língua tão difícil de se aprender Aham. e eu fui de cabeça. Eu não tinha muito medo, entendeu? Eu já tinha passado também esse tempo na Itália, então não foi também um choque com a família. Assim, foi um pouco, claro, normal de ficar longe, Sim. mas essa primeira experiência de ficar longe eu já tinha. Aham. E aí também nesse primeiro time que foi Barbadás, eu dividi piso, apartamento com três brasileiros e dois portugueses. Então, quer Ajudou. dizer, só falando português, dentro de campo também era só português, às vezes os espanhóis Aham. até não entendiam o que a gente estava falando, né? Que a gente mandava, a gente levava nas costas e samba no vestiário e fazia o brasileiragem lá. Entendi. Então, esse primeiro ano não foi tão problema. Agora, o segundo ano foi quando eu fui pro barco, só É. tinha eu de estrangeiro no time, o resto era tudo espanhol. Poxa E vida. aí foi um choque um pouquinho grande É, para né? mim, porque assim, eu não tinha experiência de falar coisas de casa com alguém, né, de Aham. compartilhar casa, apartamento com espanhol, porque lá eu vivia com espanhol, né, Aham. dividia apartamento com espanhol. Então, aí eu tinha que viver as culturas deles, né, Aham. até, sei lá, seja o que seja, um alimento que eu não conhecia e Entendi. eles tinham a cultura de comer, ou não sei, sair, tomar um café ou escutar umas músicas reggaeton e tal. Eu não Aham. tinha vivido isso no primeiro ano, Sim. né? Aham. Então, primeiro ano foi tranquilo, agora o segundo ano que foi um pouquinho mais, Sim. É, mais quando você chega num país diferente, você tem a companhia de brasileiros, é o que você falou, né? A coisa fica mais fácil, né? fica. Tanto fora quanto dentro de campo, né? E assim, eu não sei, eu imagino que deve ter, tá, Cássio? Estou falando, eu gostaria até que você comentasse. Às vezes, Sim. quando é só você de brasileiro, fica mais ou menos assim, é, uma panelinha que a gente fala aqui no Brasil, né? Entre eles ali, Fica existe isso lá? demais. Não, é normal, né, cara? Porque a gente imagina, a gente chega, pô, adora falar gíria em português e tal, e Sim. principalmente, sei lá, a zoação, né? Aquela resenha que tem no vestiário e tal, e bobinho, e dois sem coxa, e peteleco e tal, né? Essa alegria que a gente tem é diferente a resenha nossa e a resenha entre um brasileiro e um espanhol, né? Então fica É muito mais mais frio lá, né? gostoso. E um churrasquinho também, vamos assar uma carne aí e tal, o Sim, pessoal lá, sim. não tem tanta cultura. Então é muito mais gostoso quando você vai para um, Legal. pra um, pra um time que tem um brasileiro que te faça essa companhia. É. O último time que você passou foi o Ourense, né? Tinha outros brasileiros lá também com você, né? Tinha mais três brasileiros e foi muito boa experiência também. Na verdade, eu acho que a gente conseguiu tomar a frente do projeto e conseguiu engajar, né, os espanhóis
a seguir forte e tal. Legal. E tanto que o Renan era o capitão, um dos brasileiros que já estava lá também há 2, 3 anos, era o capitão do time e tal. Então Bacana. foi uma experiência top. Entre esses times que você passou, né, da Espanha, qual foi a melhor passagem sua? Eu cito duas, mas eu acho que a minha última agora foi a melhor. Tá. A melhor como grupo, né? Aham. Em geral. Foi essa. E também no barco foi uma experiência muito boa, que foi esse ano que o meu primeiro ano com os espanhóis. Eu acabei fazendo uma temporada muito boa. Tem uma seleção da Galícia aqui, que é a seleção, como se fosse a seleção de São Paulo, né? Sim. Que disputa um campeonato representando São Paulo, representando a região para o país inteiro. E aí Aham. eu nesse campeonato e tive uma Que boa bacana. visibilidade. Então foi com o barco e com o Ourense, mas é que agora no Ourense a gente quase subiu, né? Então teve uma visibilidade incrível. A gente jogou as Entendi. finais no campo do Celta de Vigo, que é um campo de primeira divisão, Sim. jogou a semifinal e a final lá. Ganhamos a semifinal e acabamos empatando a final. Aham. Mas isso foi uma baita visibilidade e uma experiência incrível também. Legal. Você já falou que o que faltou aqui no Brasil, né, de repente, alguém apostar, né, acreditar em você e dar as oportunidades que todo jogador precisa, né, principalmente início de carreira, para se projetar. Teve algum outro fator que você acha que atrapalhou para você, de repente, começar a deslanchar a carreira aqui no Brasil? Cara, é difícil, né? Porque são detalhes, sabe? É você estar no momento certo, Sim, né? Na hora certa, né? Então, às vezes, uma oportunidade, um time que está precisando de um volante e eu estar ali presente, eu poderia, né, ter mais oportunidades e tudo mais. É difícil falar, né? Entra muitos fatores, principalmente, né, essa sorte, esse destino e tal. Eu sei que assim também a minha característica de atleta, ela é uma característica de somar no time. Tem, sim, tem, tem atletas que se destacam assim, faz uma jogada ou outra, um atacante que por mais que o time for mal, o atacante está fazendo o gol, ele vai se destacar, ele pode ir para um sim, outro clube. Por mais que o time seja rebaixado, ele fazendo o gol, ele vai se destacar. Agora o volante ali, primeiro volante, se eu desarmar bastante, e meu atacante não fizer o gol, o meu trabalho não vai não vai. sobressair, entendeu? Não vai Isso aí. aparecer. Pode É, aparecer, pode aparecer, mas é mais complicado, é muito mais complicado. sim, E sim. principalmente eu dando 2 toques na bola, entendeu? É, Então, assim, eu posso, né, dar um entendi. drible e tal, deixar o cara na cara do gol É, uma vez ou outra. Um gol de cabeça eu faço, dar uma pancada de fora da área, mas não é sempre, é sim, bem mais difícil. Então, um lateral que não sobe muito, um zagueiro, um volante, depende muito do sucesso do time para ele sim, conseguir se destacar, entendeu? entendi. Então, também, talvez se eu, por exemplo, se eu conseguisse subir na A3 com o América, então, se a aí já entra nessa, se a diretoria É, pagasse, se os guerreirinhos tivesse de é, cabeça, fizesse a coisa acontecer, o meu trabalho poderia ser valorizado também. Mas são entendi. coisas do destino, né? Não dá Sim. pra... Você começou 2020 com o pé direito, né? Ou seja, dois pés direito, né? Primeiro jogo lá, 5-1 de 2020, jogo contra o Compostela, você marcou 2 gols. Como é Foi que foi essa mesmo. experiência, Cássio? Conta pra Cara, gente aí, foi cara. demais. Foi demais, porque eu vinha de lesão, eu vinha de uma lesão, a segunda lesão na minha posterior. É, Eu tinha lesionado a primeira, distendido a direita, e depois distendi a esquerda. E eu tava, putz, não tava entendendo, tava fazendo um trabalho com um nutricionista, com um sim, fisioterapeuta, que daí eles estavam falando que eu tava numa transição de idade, que eu precisava mudar a alimentação e alongamentos e tal, sim, acabar me cuidando um pouco mais. E aí eu não tava sem entender e comecei a treinar muito, muito. E aí passei Natal e Ano Novo treinando demais, assim, focado legal. com o pessoal de férias e eu treinando. E o treinador via isso, né? E aí, primeiro jogo do ano, eu nem tava contando que eu ia ser titular, porque era o Sim, primeiro colocado, Compostela, a gente ia jogar em casa, de jogo difícil. E ele foi e apostou em mim. E ninguém entendeu nada. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Eu fiz um ótimo jogo, posso dizer que acho que um dos melhores
Que legal. Que eu fiz até hoje, assim, de jogo completo, né? Assim, se eu errei um, dois passes foi muito no jogo, desarmes e consegui fazer 2 gols e o segundo gol aos 90 minutos, 90, 45 do segundo tempo. Sim. Então foi um dia especial demais, demais, demais. Que legal. Para sua função, a sua posição, né? Marcar 2 gols num jogo só, eu imagino, né? Né, não, foi a primeira vez que eu marquei 2 gols na minha carreira. Num jogo foi a primeira vez. Aí veio março, né? A carreira começando a deslanchar, veio março, a pandemia. Vocês só voltaram em julho, né, Cássio? Como é que foi essa parada? Você ficou lá, você voltou para o Brasil, como é que foi? Não, a gente ficou lá por conta que a gente estava em segundo colocado e o playoff lá são os 4 primeiros, né? E aí Sim. ficava naquela discussão, vai acabar o campeonato, não vai e tudo mais, não sabia o que acontecia. E a Espanha lá a gente fez um, um lockdown muito, muito forte, muito, muito sério. A gente ficou Né? em casa mesmo por dois Aham. meses, sem sair de casa. E eu até morava lá, eu morava, compartilhava apartamento com um guineano. E ficou eu e ele lá, jogando É. carta, jogando videogame, eu e ele no apartamento lá, e do jeito que dava, e daí então aí começou a Sim. voltar pouco a pouco a esperança de voltar a treinar. Não, ó, daqui 20 dias e tal. Aí a gente Sim. começou a treinar por vídeo, que daí o preparador físico colocava lá uma chamada com todos os atletas e a gente tinha que seguir o que, Aham. que o preparador físico fazia. Então foi complicado, difícil você Nossa, treinar na sala da sua casa, né? Principalmente dois gigantes imagino. correndo para lá e para cá dentro do apartamento, parecendo um louco, né? Mas aconteceu, né? E aí depois a gente voltou a treinar, por conta que daí a gente já Sim. sabia que ia ter as finais, né? Aham. E então a gente começou a treinar, e dava para sair correr, e depois a gente começou a treinar no campo. E, e aí foi embora, depois Tá. conseguimos. Mas esse retorno é complicado, né? É muito tempo parado, né, Cássio? Como é que foi esse retorno, cara? É difícil, né? É difícil, cara, é difícil, mas eu te falo que a gente chegou bem preparado, porque foi tudo uma escalada, né? Não é que a gente de repente já foi para o campo. Então, de Sim. repente, aí poderia já sair e fazer exercício. Então, o preparador físico começou a passar uns treinos de tiro curto e espaço e quilômetros de distância. Aham. Então, aí nessa saída que a gente tinha, que acho que era tinha uma horária, era das 8 às 11 da manhã, que a gente poderia sair e fazer exercício. Então, a gente começou a treinar sem bola, né? Aham. Os primeiros treinos com bola parecia que a gente nunca tinha visto bola na vida, né? Mas aí, depois foi acostumando um pouco mais, né? Entendi. Mas depois se acostumou. Todo mundo, na verdade, todo mundo passou por isso, né? Então, as Exato. dificuldades que vocês tiveram, vocês imaginavam assim, né? O outro também vai ter, né? Os outros times também estão na mesma, exatamente. Isso aí. Exatamente. Teve algum momento na sua carreira, Cássio, que você teve incertezas quanto a ser jogador ou não? Passou alguma vez pela sua cabeça em, de repente, parar? Cara, eu falo sinceramente que não. Não. E eu não, por quê? Porque tem muito cara ruim jogando bola. É demais. Cara, tipo assim, eu nunca foi o que eu te falei, eu nunca fui um atleta que eu fui um 10 que eu me Aham, destaquei e tudo mais, sabe? Até no Audax e no Red Bull, eu sempre era um guerreirinho ali. Eu aham, sempre era um cara que tinha que comer muito osso sim, e era bom, porque todo mundo era bom, mas não sim. era um cara que fazia Resolvia. chover. É. Então, eu sempre fui assim, tomando soco. E aí, depois que, por exemplo, eu fui para a Europa e comecei lá no Barbadage e tudo mais, eu olhava para esse pessoal que era as promessas, todos tinham parado, todos pararam, Nossa. né? Todos pararam, assim, todos que eram camisa 10, que capitão, que não sei o que e tal. Acabaram vendo uma dificuldade no segundo passo ou no terceiro passo em outros clubes, e então isso foi me fortalecendo, entendeu? Aham, Isso foi me fortalecendo, porque eu sei, assim, eu sempre também me programei, né? entendi. Eu, 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 a gente acaba chegando no momento em que
a gente tem que começar a pensar no que vai ser melhor para mim. Visibilidade, ou um projeto melhor financeiro, ou alguma coisa assim e tal. Então, quer dizer, se você conseguir juntar os dois com inteligência, né, com tranquilidade para fazer isso, e Correto. então por isso que eu não pensei, e eu sei Que que ainda bom. eu tenho mais alguns anos aí, se Deus me Sim, deixar, de correr um pouco atrás de bola, dar umas pancadas na rapaziada e com fazer gol de certeza. cabeça. Tá jovem ainda. Em relação ao seu passe, como é que tá? Você tem hoje algum vínculo com algum clube? Como é que tá isso daí? Não, o contrato que eu venho assinando todo ano é de um ano só, né? Tem a Entendi. opção até já De tive a compra. opção de assinar mais, Uhum. mas não me interessou assinar mais de um ano, porque são projetos que, como eu falei, eu estou buscando sempre melhores visibilidades. Então, uma segunda B na Espanha, ou às vezes uma segunda ou primeira em outro país e tudo mais. Então, o meu passe hoje é meu, assim, eu estou totalmente livre, não tenho Legal. empresário assinado, não tenho nada assinado com ninguém, mas tenho, Legal. tenho, tenho intermediários, né? Sim, Pessoas que buscam coisas, né? Procuram coisas, e se me oferecerem uma legal. condição boa de contrato, aí, aí eu posso até me vincular com essa pessoa. Mas Legal. hoje, assinado, não tenho vínculo com ninguém. Legal. E como que tá os projetos, hein, Cássio? Agora, final do ano já, como é que tá os projetos para o ano que vem? Tem alguma coisa nova que você possa falar ou tudo em sigilo ainda? Como é que tá? Então, na verdade, a pré-temporada lá na Espanha já começou, né? Da terceira Sim. divisão, segunda B, segunda, primeira. E o pessoal tá querendo que eu vá para lá de qualquer forma. Eles querem que É, eu vá, porque o treinador que foi agora meu treinador desse time passado, que fez uma ótima campanha, um cara novo e tudo mais, sim, ele, em vez de ir para uma segunda B, ele acabou ficando na terceira, foi para um outro time e levou, digamos que a base toda para lá, a base do time inteira para lá. Então entendi. ele quer que eu volte para lá também. É, Então talvez esse ano ainda que eu ainda, só que assim, eu estou esperando talvez que me surja alguma, na esperança que possa acontecer uma outra proposta de alguma outra coisa, não só É, na Espanha como talvez de um outro país. Então me mantenho treinando aqui em São Roque, legal. e nesses contatos assim, falando com o pessoal. Então não dá para Sim, saber se eu posso sair esse ano ainda ou só o ano que vem, mas acredito que esse ano, eu acredito que esse ano ainda eu já consiga tomar um rumo. bacana. Bacana e a gente torce muito por você. Qual o conselho que você daria para os meninos que pensam em ser jogador profissional, Cássio? Cara, tem muitos, né? Mas eu acho que os meninos eles têm que primeiro ter a consciência de que é um esporte que a gente não consegue jogar para sempre, não é uma profissão que você vai se capacitando e você vai exercer até os seus 70, 80 anos. Então, manter manter sempre algum outro projeto e já ir pensando no pós-carreira. Sim, Mas assim, eu acho que a perseverança de você continuar, de você tomar pancada, só que assim, com a inteligência de que você está seguindo, não adianta você querer ficar dando, né, murro em ponta de faca, né? Você sim, tem que ter a percepção de, não, ver o ambiente, ver os outros atletas, ver as opções, e você fala, não, realmente eu consigo jogar aqui. Isso não sim, está acontecendo porque talvez não sim, adianta, né? Tem que ter essa inteligência também de você falar, não, puta, realmente eu não levo jeito, e, né? sim, Aí dá para você se manter no futebol de uma outra forma, né? sim, Talvez. Mas então essa visão inteligente, e se você realmente vê que você tem condições, não para, não para. O correto. futebol vai te bater, vai te jogar lá embaixo, mas não para, que vai ter uma hora em que você vai estar preparado para aproveitar a oportunidade, porque a oportunidade vai aparecer. Eu acho que Aparecer. é mentira o atleta que fala que não faltou. é, Todo mundo tem oportunidade, entendeu? Sim,
sim. você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. A sua obrigação é você estar preparado. Eu já tive várias oportunidades e acabei não aproveitando. Às vezes você está num dia mal, às vezes o time não te Sim, ajuda, às vezes tal, mas a oportunidade apareceu. que Então você se legal. preparar ao máximo que a hora vai chegar de você Chegar. fazer acontecer. Desses times que você falou da Espanha, né? Onde que você teve mais dificuldade? De repente, se você falou em relação a grupo, tudo bem, mas em relação a fugir do rebaixamento ou em relação a não receber, né, o salário, onde foi a maior dificuldade sua? Lá na Espanha, É na Espanha. cara, lá na Espanha uma dificuldade que eu tive assim, deportiva. Em relação a salário, eu não tive problema nenhum com nenhum time. Que Todos legal, eram certinhos, era. que Todos bacana. certinhos. Talvez no Barbadas, por ser um time com pouca estrutura, então, por exemplo, a gente treinava de noite, treinava 8 horas, 7h30, 8 horas da noite. Então, às vezes, por exemplo, não tinha preparador físico, o preparador físico não ia, sabe? Então, assim, para quem estava num futebol profissional no Brasil e Sim, vai para lá, é um choque, entendeu? Aí você fala, nossa, eu tinha outra visão da parada, né? E mais assim, já estamos aqui, vamos fazer limão com essa limonada, vamos fazer limonada com esse limão, né? Não tem o que fazer, vamos tem que ser, né? abraçar É, e vamos para cima. Mas aí assim, a gente tinha que ir na academia, numa academia particular, porque o time não tinha academia, poxa, entendeu? Então, algumas coisas, só que você tem que se tratar como profissional. Você fala, é, não, o time talvez não dê, mas eu tenho que pensar em mim, né? Na minha projeção. legal. Então, o Barbadas foi um time que tinha pouca estrutura, mas a gente tinha que. A suplementação, vamos comprar. A alimentação, vamos à academia, vamos se inscrever e vamos na academia. A gente tem que ser profissional, Sim, sim. senão Sim, é. fica feio. Desses times que você jogou, tá? No Brasil e Espanha, onde o Cássio foi mais feliz? Caramba, isso tá pegando pesado, hein? Onde que eu fui mais feliz? Acho que no meu último ano agora, cara. No Agora, Orense, né? a gente tinha uma liga muito boa Que entre os legal. brasileiros e espanhóis. O ambiente do vestiário era muito bom. Então, acho que esse último ano meu foi o ano que eu mais desfrutei, né? Que eles falam desfrutar do futebol, assim. Foi, acho que meu último ano agora foi melhor. Que bacana. Bom, você já falou um pouco disso, mas eu gostaria que você resumisse melhor, né? Defina o Cássio como jogador. O Cássio, como jogador, ele é. Eu me dedico muito ao time. Sem bola, eu acho que eu sou. Eu acho que eu consigo preencher esse espaço que é importante Bacana. para uma atividade defensiva do time. E, cara, eu acho que eu acho que me sobressai a força e a técnica. Eu consigo ter uma boa saída de bola e na marcação muito forte, sabe? Sou um cara que me dedico, que me dou muito ao time, entendeu? Aquele Legal. 5 que se o 10 for decidir, eu vou correr para ele até o final do jogo, mas Bacana. ele tem que decidir, senão Legal. ele vai ser xingado também. Legal. Você se arrepende de algo que você fez na sua carreira? Algo que, se você pudesse voltar lá atrás, você faria diferente? Cara, talvez se eu me arrepender não. A gente pensa que depois da gente ter vivido todas as situações, a gente fala, putz, talvez eu tivesse um pouquinho mais de personalidade no começo, talvez, entendeu? Se eu não tivesse tanto, não é tanto medo, né? Mas talvez um respeito Respeito. pelos coroas do time, Ah, entendeu? é. Que chegar e se impor e não, quem Bacana. vai jogar aqui sou eu e vão para cima, entendeu? Talvez poderia ser um pouco diferente, mas algo que eu me arrependa de alguma besteira que eu fiz, alguma briga, não. Acho que graças a Deus Que bom. sempre todos os clubes que eu passei, eu sempre me portei muito bem, tive boas palavras, referências assim, sempre foram boas minhas, então Que legal. Em São Roque, o Cássio é Canguera ou é Grêmio? em São Roque, o Cássio hoje ele é Grêmio.
Hoje é Grêmio? Acho que a injeção do Grêmio foi mais forte, né? O meu Aham, convívio, meus campeonatos, a minha convivência. tá. Até hoje eu tenho um grupo aqui do Grêmio, participo da resenha da rapaziada e tal. Então a minha identificação poderia ser, poderia ser melhor e maior com o Canguera, mas é mais com o Grêmio. Legal. Bom, Cássio, a gente já está nos finalmente, né? Resenha maravilhosa, né? Passou aí acho que 1 hora aí de bate-papo, cara, né? É. Tranquilo, sossegado. A última pergunta para você, tá, Cássio? E o Cássio empresário, cara, me conta um pouco da sua empresa aí, como é que é, É, né, essa vivência como jogador e empresário. tenho esse lado também de empreendedor que eu sempre gostei muito, sempre fui ligado nessas situações de achar algo aqui que está precisando e tal, e aí eu acabei trazendo isso para o futebol, né, que é onde eu vivo, que é onde eu tenho maior vida, maior experiência, e, cara, é bom, né, bom demais, Que eu legal. preciso evoluir muito mais, é, é, ando fazendo cursos, mas preciso ainda me capacitar muito mais, mas é uma coisa que eu gosto muito, a gente está evoluindo muito, muito Legal. bem. Eu e minha mãe, né, que Sim, é aqui meu braço direito aqui, que abraçou mesmo e que tá legal. fazendo acontecer. E então, é uma coisa também que eu preparo, pode ser para o futuro, né, de ir levando, e vou levando paralelo com o futebol. E eu gosto porque também no futebol, a gente morando longe e não tem. Porque a gente treina 3, 4 horas por dia e depois fica meio com tempo livre, né? Então eu Bacana. aproveito esse tempo livre para quebrar a cabeça com a Profix e não, vamos vender e vamos, né? Digamos que minha melhor companheira é a Profix em todo esse tempo aí, que né, ela que eu tenho que fazer crescer, é uma coisa que me motiva, me instiga a fazer crescer a coisa. Bacana. E, viu? Você pode aproveitar aí, o pessoal que vai assistir a resenha, conta um pouquinho da sua empresa, o que Eu ela faz, quer deixar, tô até com quer deixar as o pernas contato atrás aí, aqui, ó. vai atrás aí, né? Que é um expositor que a gente tem aqui dos produtos. Então, a Legal. Profix é uma microempresa que a gente tem de caneleira e porta-caneleira, né? Que é o porta-caneleira é um Bacana. suporte para colocar a caneleira. Então, é um e-commerce, né? Então, a gente vende pela internet e entrega pelo correio, Jadlog, enfim, transportadores. Então, a gente está fazendo a caneleira personalizada também, que é um produto bem bacana, Que com a bacana. foto do atleta, frase e tal, uma coisa que até mesmo o pessoal da Várzea puta adora, né? Não, coloca a foto da minha filha aí, coloca a foto da minha mulher, e até é gostoso, né? Porque daí você coloca, você Sim, está estampando a história da pessoa ali, né? sim. Até o pessoal brinca comigo às vezes que, assim, cara, minha mulher não quer deixar eu usar a caneleira no jogo, vou judiar da foto de todo mundo da família aqui e tal. Mas, pô, legal. Quem quiser entrar no site, né, que é profixsports.com.br e aí faz a compra por lá. E como a gente já está perto, se for aqui da região, dá para a gente se encontrar, não precisa nem pagar o frete, eu entrego. E aí Bacana. faz a compra lá, ou qualquer coisa chama no direct, aí a gente resolve. Que legal, que bacana, aí, galera? Vocês que acompanham o canal, o pessoal da boleiragem, os antigos, os novos aí, fica a dica aí, né? Uma caneleira já personalizada. Bacana. E Não, e eu vou te vou. mandar uma também. Me lembra depois que eu vou fazer uma aí com o seu canal, Legal. bolar alguma coisa, eu mando aí pra você. Beleza, legal. Aí eu já mostro aqui, divulgo também sua empresa. Show de bola. Legal. Bom, Cassião, brigadão pela resenha, cara. Obrigado mesmo. Como falei, não te conhecia, né? Não conhecia o seu pai, mas logo que eu comecei a conversar com ele, de prontidão, cara, ele já me atendeu e falou que ia conversar com você. Logo ele já mandou seu WhatsApp para a gente bater um papo. Agradeço muito a disponibilidade sua, né? A atenção sua do seu pai. Muito legal a resenha, muito bacana mesmo. Eu acho que não sou eu, mas muitos não conhecem o Cássio, né? A história do Cássio, mas a partir de hoje passam a torcer por você, né? Que você consiga aí se projetar na sua carreira, jovem ainda, né? E a gente tem certeza que futuramente aí a gente vai estar falando aí do Cássio num time melhor, de repente uma divisão muito maior, né, daquilo que você já jogou. Tá? Meus parabéns pela carreira. Sucesso para você aí, amigo. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, sem palavras. Foi um prazer te conhecer. Vamos marcar
mais resenhas aí. Vamos E sim. como eu falei no começo, parabéns por esse projeto também de estar mostrando o pessoal da região, deixar, né, eu vi também que não são só atletas, são às vezes pessoas envolvidas no futebol, que você faz essa resenha e, pô, é super bacana. E alguém valorizando, né, essa rapaziada. Então é isso, cara, foi um prazer e vamos marcar mais aí. Próximas vezes. Legal, legal. A próxima resenha, eu tenho certeza que você vai estar já num time melhor, de uma expressão maior, né? E a gente vem com outra resenha aí, tá bom? É isso aí, fechado, combinado. Falou, sucesso para você, viu, Cássio? Um abraço pro seu pai também, tá? Combinado, vou mandar sim. Valeu, abraço. Fica com Falou. Deus aí. Você também, um Valeu. abraço. Tchau, Valeu. tchau.